que eu olhava, que eu, né, queria me jogar do prédio para acabar com essa dor, Sim. foi onde eu entrei na magia, no candomblé, Como que foi isso aí? Meu para Deus. tentar exatamente suprir algo que nunca supriu. Mas você procurou isso assim do nada? Você? Eu sempre gostava de pedir alguém para tirar as cartas para mim, Ah, para falar o meu futuro, para eu entender o que ia acontecer lá na frente, para saber se ia melhorar a situação ou se iria sim. piorar. Meu Deus. Veja que loucura, que né? mentalidade do diabo, Misericórdia. muito do diabo. Então eu procurava saber o meu futuro para eu entender se eu ia melhorar a minha situação, se eu ia ficar bem ou não. Então eu sempre estava e cada vez mais ia me aprofundando, porque eu comecei com as cartas. Das cartas fui para o candomblé, aí pedia para fazer trabalhos para mim. Aí pedia para matar animais, para fazer trabalhos. Aí pedia para fazer trabalhos para arrumar mais dinheiro. Aí pedia para fazer trabalhos, Sim. porque eu também fazia. A pessoa fazia, mas eu tinha que fazer também. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Então, uma coisa ia puxando a outra. O pior que tem, eu vou falar uma verdade. A verdade, eu sou crente, eu tenho que falar a verdade. E tem crente ainda que procura essas coisas. Carta, signo, que é isso? Exatamente. Gente, o que é o futuro, amanhã. O amanhã nem pertence a gente. Só pertence a Deus. Ele que Exatamente. sabe do nosso futuro, o que amanhã vai acontecer. E você lembra que eu falei que as pessoas justamente hoje olham as redes sociais e querem parecer com alguém? E aí uma coisa vai puxando a outra. Eu quero me parecer com alguém. O que é que eu preciso fazer para parecer com alguém? Meu Deus. Aí você vai buscar um signo. Começa com um signo, tá? É. Vamos entender como a pessoa é. Vamos puxar um signo Meu ali. Deus. Aí do signo vai puxando, vai para as cartas. Aí das cartas você já vai para um trabalho de um banho de sal com uma planta É. para fazer a limpeza. Ah, o que eu uso amanhã? Qual é a cor da minha roupa? Aí você vai usar uma roupa no final do ano dourada para conseguir dinheiro. Tudo isso eu fazia. Meu Deus. Tudo isso eu fazia. Gente, isso aí... Ai, Então, lembra, um abismo vai puxando o outro. isso. E cada vez mais É eu como ia... fosse um vício. É um vício. Se torna um vício que você porque tá num jogo, né? eu era viciada em pegar dinheiro e ligar para uma pessoa para tirar as cartas para mim. Essa pessoa mandava eu fazer um trabalho, essa pessoa fazia o trabalho de lá, eu fazia de cá para alguma coisa que eu queria alcançar. Seja trabalho, seja um relacionamento, seja mais fama. Sempre era relacionado a isso. Só que, lembra, tudo tem um preço. Cada Isso. vez que, enquanto você quer mais, mais vai ser cobrado. Isso. Então, cada vez mais eu queria mais. Cada vez mais que eu queria mais, também era cobrado da minha parte. E é aí que o inimigo, ele que mais usa ainda, né? Sim. Ele é esperto. Ele é Sim. 24 horas ao nosso redor. Ele tá em vigilância. Ele está ao nosso Então, derredor como um... Ele sabe de tudo, né? Aí daí que você, nossa, mas aconteceu, né? Eu tirei a carta e aconteceu, gente. Exatamente. Não Então, é. eu fui em O busca inimigo disso. é que faz isso, né? Exatamente. Para suprir uma depressão que eu tinha, para suprir uma vida de pessoas que eu via na rede social e queria ter aquela vida e estava sempre em busca, querendo mais e mais. Era um vício, se tornou um vício para mim. Que eu não podia passar 2 dias. Chegou uma época que eu não passava 2 dias, eu tinha que chamar alguém para ler as cartas para mim. De tão viciada Que você tava. que eu estava. Eu estava muito viciada. E quando eu ficava muito tempo, se eu passasse uma semana, eu entrava numa nossa. ansiedade que eu dizia, eu preciso saber o que é que vai acontecer comigo, eu preciso saber. E eu entrava Meu nesse Deus. looping. Porque era um looping. Eu ficava ali rodando e buscando a Eles mesma são coisa. espertos, né? São muito espertos, gente. É coisa do diabo mesmo. Do diabo mesmo. Esse negócio de carta, esse negócio de signo, esse negócio, tudo aí é do diabo. Nada presta. É espírito de adivinhação, né? Espírito da adivinhação, exatamente. É isso mesmo. Então, eu Tem estava algum sempre em busca versículo disso. aí
diretor, que fala sobre isso? Porque, né, a gente precisa também pegar da Bíblia, né? Porque está na Bíblia, né, sobre isso. Jogos, tudo é vício, jogos, carta, tudo é do inimigo, tudo é vício, né? Tudo leva as pessoas a se aprofundar mais na tristeza, né? Na ansiedade, na depressão. O meu povo padece por falta de conhecimento. Isso Quando mesmo. você não tem o conhecimento e também você não busca, que é o que eu falei, tem o conhecimento, o entendimento do conhecimento. Tem pessoas que procuram conhecimento, mas elas entendem qualquer coisa. E tem pessoas que procuram entender aquilo que elas estão lendo. Então, quando eu entendi isso, que o meu povo padece por falta de conhecimento, eu busquei o conhecimento de Deus para poder entender por que eu entrei tanto ali, por que eu buscava aquilo, por que eu me tornei viciada naquilo. Eu estava tentando suprir uma depressão que eu tinha, que eu queria tirar a minha própria vida. Né? O presente de Deus é tanto que a gente não tem que viver no futuro, nem no passado. Não. A gente tem que viver no presente, é tanto que o nome já diz, a gente tem um presente da vida. Eu vou, tem aqui o versículo que fala sobre isso. Deuteronômio 18, 10 e 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo ao seu filho ou à sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Uau. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por esta abominação o Senhor teu Deus os lançará fora diante de ti. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória então, a Deus. Você aí, medite nessa palavra, você que quer, né, se aprofundar mais, quer ter mais conhecimento, então, abra sua Bíblia, leia, né, procure pessoas que tenham sabedoria também, tá? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, você começou a se aprofundar mais, né, Sim, nisso. porque eu queria saber o futuro. E exatamente, a gente deixa de viver o presente, que o nome já diz, o presente que Deus nos dá, e queria saber o meu futuro, porque o meu passado já tinha sido muito dolorido. Já tinha sofrido muito. Então, eu queria sempre saber o futuro para entender o que iria acontecer. E como eu não tinha o conhecimento, eu padecia por falta de conhecimento, eu ia só me aprofundando mais nisso. E eu acabei me tornando viciada. E esse vício acabou também me deixando mais depressiva. Com certeza. É o que leva, né? Mais depressiva, mais ansiosa. E aí, várias vezes... É como se fosse um jogo, né? Quanto mais você ganha, você fica ansioso de ganhar mais. O diabo, ele joga com a nossa vida quando a gente não serve a Deus. Ele pega a gente como se a gente fosse uma marionete. E ele fica dizendo ali, ó, faz isso, faz aquilo. E cada vez mais eu ia fazendo. E aí ia fazendo, eu achava que aquilo era normal, achava que aquilo ia dar certo, achava que minha vida ia melhorar. Só que cada vez mais que eu dava achava que dava um passo para frente, eu dava 5 para trás. Meu Deus. Porque enquanto mais eu buscava, mais depressiva eu ficava. Quanto mais eu buscava, mais eu queria me jogar de um prédio. Olha. Quanto mais eu buscava, mais eu era vendida como um pedaço de carne. Quanto mais eu buscava, mais mentira, ego, ganância eu tinha. Então, é isso. Era uma moeda de troca com o próprio diabo. Meu Deus. Então, foi onde tudo começou a acontecer e eu comecei a ficar extremamente viciada nisso, né? Sim. Em procurar saber o futuro. E foi quando chegou um momento que eu estava tão depressiva, estava tão afundada, estava tão mergulhada no fundo do poço, que eu pensei, agora ou vão colocar a tampa no fundo do poço, ou agora eu vou tentar subir desse poço aqui. Porque disso aqui, de duas uma. Ou eu vou morrer, ou agora eu tenho que procurar subir desse poço. Sim. E foi onde eu comecei, eu liguei o YouTube e eu sempre colocava músicas no YouTube. E aí apareceu um pastor falando da palavra de Deus. Eita.
Só Deus mesmo, né? Só que ele falava de uma forma, ele não tirava nenhuma vírgula da Bíblia, mas ele falava de uma forma tão leve que aquilo me prendeu. Sim. E eu tinha muita raiva de crente. Eu não podia ouvir falar de um crente. É tanto que meus pais eram cristãos. Sim. Meus pais falavam de Deus, meus pais estavam ali orando por mim, Quando porque aceitou, né? minha mãe orou por mim por 13 anos, para que eu viesse para Cristo. E ela orou por 13 anos e depois de 13 anos Glória foi a quando Deus. eu vim para ele, mas Deus escutou essa oração, né? Da Deus sua escutou. mãe. As orações, Qual, né? minha mãe é do ciclo de oração, Então. daquela senhorinha do coque, Do reteté. do reteté, que entra na oração e passa madrugadas. E Deus ouve, Deus escuta. Glória a Deus. Então, foi onde eu comecei a ver essa palavra no YouTube e veio ao meu coração para... Eu tinha uma conhecida que ia de São Paulo para Dubai, eu mandei uma mensagem para ela. Eu disse, olha, se você tinha como trazer uma Bíblia para mim, se eu comprar? Ela, sim. E aí eu comprei a Bíblia e ela levou a Bíblia para mim. Só que como lá não pode levar a Bíblia, eu comprei uma Bíblia com uma fotografia de um leão, de desenho, Sim. sem nome, sem não- nada. sim. Só a fotografia, porque se eles olhassem, iria dizer o que é isso. A pessoa pode dizer que é um livro, né? Não sabe, né, que é uma Bíblia. Até para não prejudicar também a menina que estava levando. Ela estava fazendo um favor para mim. E aí ela fez, sim, eu posso levar. E eu comprei a Bíblia, ela levou, eu peguei a Bíblia e comecei a ler o Novo Testamento. Porque esse pastor que falava no YouTube, ele tinha estudos bíblicos, ele tem ainda, Sim. diariamente, estudos bíblicos. E ele falava mais do Novo Testamento. Eu comecei, eu digo, vou ler esse Novo Testamento aqui, vou ver o que é que isso aqui, qual mistério que isso aqui tem. E comecei Muito a mistério. ler. Comecei a ler. E a palavra foi entrando e foi entrando. E eu digo, nossa, interessante, Jesus foi um homem muito sábio. E fui lendo, e fui Você lendo. entendia algumas coisas na Bíblia, assim? Da tem primeira pessoas- vez, não. Lia. Mas você foi escutando também no YouTube, E aí, só né? que como eu ia lendo e também ia escutando a Isso. explicação dele, aí começou a entrar melhor. Ah, é isso mesmo. E aí eu pensei, porque ele dizia assim, ó, tá lendo, não tá entendendo, continua lendo. Aí eu fiz o que ele falou. Continuei lendo, eu disse, ó, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu tô lendo aqui. Fui lendo, e fui lendo, e fui lendo, e fui lendo. Até o momento em que eu estava exatamente nesse fundo do poço, estava depressiva, já tentei pular várias vezes de prédio, estava depressiva, estava ganhando muito dinheiro, mas estava chegando em casa vazia, estava sendo vendida como um pedaço de carne. Os holofotes não me faziam feliz, eu chegava em casa, estava muito triste, chorava. E aí foi um momento em que eu disse, tá, então agora vamos fazer esse teste aqui. E aí esse pastor falava assim, olha, se você quer realmente conhecer Jesus, peça para ele entrar na sua vida. Faça a oração, busque ele de todo o seu coração, é lá no seu quarto. Aí eu fiz, tá, então vamos fazer o teste aqui, se esse Jesus mesmo existe. E aí foi onde eu entrei no quarto, coloquei meu joelho no chão e fiz essa oração. Eu conversei, na verdade, Sim. Jesus, é o seguinte, Mas é assim mesmo, né? eu não te conheço. Eu não te conheço, a minha vida tá essa bagunça total. Eu não estou feliz, estou depressiva, eu não aguento mais sofrer. Eu já rodei o mundo, eu sou Miss Emirados Árabes, mas eu não vejo sentido mais na vida. Não vejo sentido. Então, se dizem que para te conhecer eu preciso pedir, então eu estou pedindo agora. Eu estou te pedindo para que o Senhor entre. Eu estou abrindo a porta, então eu estou pedindo, entra. Entra porque eu quero te conhecer. Olha. E essa oração foi a oração Tão simples, mas Deus. eu digo, Deus, acho que foi a oração mais perigosa, porque eu pedi para entrar e ele entrou. Você convidou. Convidei. Ele entrar na sua vida e ele entrou. Ele entra. Quem convida, quem chama a Deus para entrar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, ele entra. É só falar, Deus entra. E Deus entra. Né? Ele não é uma pessoa que chega e, né, é feito inimigo, né? Exatamente. Invade, né?
Mas ele não, ele é educado. Você pede. Até isso. Jesus, ele é tão gentleman, como diz o... É francês. É gentleman. Que ele só entrou quando eu pedi realmente. Sim. Então, eu continuei lendo a palavra, eu fiz essa oração e ele começou a mostrar a vida que eu tinha. As coisas erradas que eu fazia, quem eu era, a depressão que eu tinha, a vontade de morrer. Ele me mostrou tudo. E quando ele me mostrou tudo, eu disse, meu Deus, está tudo errado. Está tudo errado. Tudo errado. E aí eu comecei a ler... Você começou a ver tudo isso... Tudo errado. Lendo lá a comecei palavra a do ler, Senhor, escutando. Comecei a ler, ele começou a trazer no meu coração Sim. a vontade de buscar cada vez mais. E foi aí onde eu disse, tá, se é para buscar, eu vou buscar agora de cabeça. Não quero buscar aqui agora... E depois vou para o mundo de novo. Não, vou buscar de cabeça. E eu comecei a buscar. Eu comecei a ver no YouTube como é que eu poderia jejuar. Eu disse, eu quero saber sobre esse jejum aí. Fui buscar como é que jejua e mandei uma mensagem para esse pastor que eu via a mensagem. Você mandou? Mandei uma mensagem para ele. Eu digo, não sei se ele vai me responder, mas eu vou mandar. Sim. Então, eu comecei a me aprofundar e eu já não conseguia mais ir trabalhar. Não conseguia mais? Não conseguia mais ir trabalhar, não conseguia mais fazer nada do que eu fazia. Porque eu comecei a me sentir suja. Eu me sentia suja, eu me sentia errada, eu não conseguia mais fazer nada. Eu não conseguia mais mentir, eu não conseguia mais colocar o orgulho na frente, Sim. eu não conseguia mais ver as pessoas com os olhos que eu olhava, que eu me olhava eles de cima. Começou a ver espiritualmente. Não conseguia mais. Que é a clareza, né? A verdade. Eu realmente me senti como se eu tivesse levado uma queda de um prédio muito alto. E eu tivesse batido a cara no chão e tivesse assim, e pensasse assim, nossa, levei essa queda aqui e essa queda foi bom. Porque foi essa queda que me fez acordar agora. Acordei. Não quero mais aquilo ali. Então, não conseguia mais fazer nada. Não conseguia mais sair de casa. E aí, eu disse, Jesus, tá, eu estou entendendo agora quem eu sou, o que eu fazia, a vida que eu tenho. Então, agora eu vou me trancar aqui dentro de um apartamento e fiquei 2 meses jejuando, aprendendo, lendo a palavra, jejuando, estudando a Bíblia. E fiquei esses 2 meses só me aprofundando a saber mais. E cada vez mais as coisas foram sendo reveladas. Cada vez mais eu fui conhecendo Jesus. Cada vez mais eu fui vendo que a vida que eu tinha era triste. Era triste. E aí eu perguntei, Jesus, o senhor quer que eu faça o quê agora? Agora eu estou entendendo o que é que eu faço, quem eu sou, quem eu servia esse tempo todo. O senhor quer que eu faça o quê? E aí comecei a jejuar. E aí Jesus trouxe ao meu coração, renuncia tudo. Eita. Acho que é a parte mais difícil. Eu acho que foi. Porque assim, você passou anos, né? Sim. Você enfrentou muitas coisas para chegar ali. E de repente, assim, renuncia Deus fala tudo isso, e né? volta para o Brasil para começar agora do zero, mas fazendo agora a minha vontade, não mais a sua. Você não está perguntando? Renuncia tudo. Eu falo assim, gente, que é difícil, né? Você que está assistindo, tem muita gente que não faz, né, essa renúncia, não troca, né? Não deixa tudo para trás, né? Pensando que, assim, tudo isso que você tem né, é tudo, né? Tudo para sua vida, o dinheiro é tudo para sua vida, ouro é tudo para sua vida, as conquistas do mundão que você, né? Errado é tudo. E as pessoas, então você não, você. Sim. E as pessoas me perguntavam assim, mas você não poderia ficar trabalhando lá e servindo a Jesus? Eu disse, não, gente. A gente não pode servir 2 deuses. E a Jesus me trouxe ao meu coração o seguinte:
Se você quer receber o novo, você tem que deixar tudo para trás. Você tem que Isso. ser lavada, limpa, Isso. remida, renovada para lhe dar um novo. Como é que eu poderia ainda estar um pé no mundo e um pé Então, com Jesus? Não dava. Não dá, você tem que servir um Deus só. É o único. É o único suficiente Salvador da sua vida. Então você tem que largar tudo, renunciar a tudo. Exatamente. Né? E você fez. E eu disse, Jesus, se é para te seguir, eu vou ser, ou vou ser tudo ou não vou ser nada. Não quero ser uma mulher meia boca, que está um pé do mundo e um pé na vida. Não, e um pé servindo a Jesus. E se é para entrar, eu vou entrar de cabeça.